Questão número 51. A que serve o evento do fim do mundo? Nós sabemos que este tema é bastante abordado nas religiões, principalmente nas religiões cristãs e com certa frequência também no judaísmo, porque há nas escrituras, tanto dos judeus quanto dos cristãos, referências a esse possível fim do mundo. Sempre se perguntou por que Deus iria permitir que tal coisa acontecesse. Nós temos várias concepções de vida na Terra, dependendo de cada país que a gente considera, da forma como as pessoas vivem, as suas culturas e as suas religiões. Mas no ponto de vista dos escritos sagrados, nós podemos compreender que há uma progressividade de todas as coisas. Tanto uma progressividade da revelação de Deus para os homens, quanto das coisas que estão estabelecidas desde o princípio, segundo o que a ciência tem ensinado. Nós vemos uma história, essa Terra tem perto de 3 bilhões e meio de anos, a sua formação, o aparecimento da vida é bem mais recente, o aparecimento do homem, dos homens primitivos, depois a história dessa humanidade também como uma fase bastante rudimentar dos homens, e aí vamos avançando. Uma onda progressiva que vai transformando a realidade, tornando o mundo cada vez melhor. Então percebemos que há sempre um progresso. A cada segundo que o tempo se consome, a cada instante do tempo que passa, parece avançar nesse caminho de melhorias. Então, tudo indica que há uma lei de Deus, que faz parte da própria criação, que vai aperfeiçoando todas as coisas. Quando nós tratamos de um mundo habitado como a Terra, nós temos aqui uma civilização, um certo número de homens, de almas, que vivem aqui e que também estão sujeitas a esta lei do progresso. E observamos pelas Escrituras que existem alguns períodos em que Deus permite haver um certo descontrole da vida do homem, para que os homens possam compreender que existem certas verdades, certas realidades que ele precisa conhecer. E que ele não pode querer construir um futuro sem considerar as leis divinas, as leis da própria criação. Não se está falando aqui de leis religiosas. Nós temos que separar o que é a revelação de Deus contida nas Escrituras Sagradas e saber que as religiões tiveram origem nesses escritos. Mas nem tudo aquilo que as religiões falam é verdadeiro. Ao contrário, uma boa parte do que as religiões falam não é verdade. Então, olhando para os escritos sagrados e procurando entender as profecias e essa progressividade das coisas, nós vemos que há um momento em que parece haver um juízo em todos os lugares. Deus, utilizando dos recursos que ele possui, porque tem domínio sobre a vida, sobre as nações, sobre todas as coisas, sobre o bem, sobre o mal. Ele utiliza essas ferramentas que ele possui para fazer como que uma seleção daquelas almas que atingiram um estado de aproveitamento, que podem permanecer no mundo, na civilização que ele deseja criar, uma civilização mais justa, uma civilização mais humana, uma civilização mais envolvida com amor, com uma vida mais natural, sem tanta exploração como nós vemos hoje, em todos os lugares, sem guerras, sem transtornos. Ele procura, e tem todas as condições de fazê-lo, porque ele sonda a intimidade da alma, uma vez que a alma
é eterna e nasceu do próprio Deus. Por isso, nós, embora estando existindo nesse lugar, a nossa alma ela continua também existindo na eternidade, uma vez que a alma ela não passa para o lado de cá, simplesmente ela ocupa um corpo e ali passa a viver a sua experiência nesse lugar, a sua experiência de vida, de erros e de acertos. Sendo assim, as almas vão aos poucos aprendendo coisas novas. E Deus vai instruindo, na medida do possível, essas almas dentro das religiões, das seitas, das doutrinas, das filosofias que Ele mesmo estimula no desenvolvimento das nações. Na história das nações aparecem homens que se fazem porta-vozes dessas mensagens. Então, o trabalho de Deus, do Espírito Divino, é constante, não só nesse mundo, mas em todos os lugares do universo. Então, por que há o fim do mundo? O fim do mundo, ele não é conforme as igrejas ensinam, porque o mundo não vai acabar. Essa ideia de que o mundo vai ser destruído é proveniente da interpretação equivocada dos teólogos ligados ao cristianismo. Como eles não têm conhecimento sobre as coisas da eternidade, sobre o que acontece no mundo invisível, e acreditam todas as manifestações ao diabo, eles ficam destituídos de um conhecimento para compreender melhor o que acontece com esse fenômeno chamado fim do mundo. As próprias Escrituras testificam em várias passagens que a vida vai seguir. O próprio Jesus disse que os mansos herdariam a terra. Então você não pode herdar uma coisa que não existe, né? Uma riqueza que ainda vai ser criada. Você só pode herdar algo que já existe. Então não é só numa passagem, várias passagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Nós encontramos revelações, passagens que nos dão a entender que a vida vai seguir a sua história. Embora haja um momento muito difícil quando o Senhor fará um juízo geral nas nações para separar as almas que podem permanecer no mundo e as que precisam ser condenadas em face da sua imaturidade. A condenação, nós sabemos, não é uma coisa eterna. É só por certo tempo até que a alma sofra as consequências das coisas que ela deixou de fazer, do bem que ela deixou de fazer, do mal que ela fez. Então, ela, como um castigo, como um momento de conscientização, a alma passa um tempo nas regiões de sofrimento. Mas um dia ela deixa esse lugar, elas deixam esse lugar para continuarem seu processo de aprendizado. Então, o fim do mundo não passa de uma seleção de almas, um momento de julgamento, em que ele faz uma avaliação de todos aqueles que viveram ao longo dessa história e separa aqueles que vão permanecer na terra e os que devem ser levados para as regiões de sofrimento. Então, em tese, isso é um resumo do fim do mundo. Então, para que serve isso? Para o mundo poder avançar. Existe uma maioria de pessoas que vivem na terra que é destituída de um senso mais profundo sobre as coisas de Deus. Isso significa que a maioria dos homens não consegue entender Deus. E por não conseguir compreender Deus, eles vivem de uma forma equivocada. Ou seja, vive mais voltado para a vida material, com os gozos carnais, do que para as coisas de Deus, as coisas do Espírito. E por esta razão, esta maioria de almas gera uma grande perturbação na vida. É o que está acontecendo nos nossos dias. Então, o mundo está agitado porque a maioria dos habitantes da Terra são almas que não conseguem entender o que é o bem, o que é a justiça verdadeira, o que é o amor ao próximo. São pessoas que ainda estão sem amadurecer no sentido espiritual. Se o mundo está seguindo a onda do progresso, é necessário haver uma separação mesmo, né? Como se apartasse bodes de ovelhas, o joio do trigo, conforme as Escrituras preconizam. Então, é necessário essa separação para que a humanidade possa continuar o seu progresso.
Se essa maioria permanecer na Terra, eles vão manter o mundo no atraso. Vão manter o homem nas disputas, nas brigas, poderio financeiro, poderio militar, e todo esse desentendimento que a gente vê entre indivíduos, né, pessoas, e entre nações, esse espírito belicoso, esse espírito de violência que tem no mundo, de injustiça, que traz muito sofrimento. Então, esse espírito, ele é gerado por essas almas que, em maioria, vivem na Terra, que são almas atrasadas, no sentido espiritual. Então, para que o mundo possa continuar avançando, ele tem que tirar esses habitantes do planeta. E aí há um grande transtorno com guerras, pestes, terremotos e tal, que leva justamente estas almas que precisam ir embora daqui, para que a vida possa ser organizada pelos homens de bem, independente das suas religiões. Estamos falando aqui de A, de B, de C, porque as coisas de Deus não dependem de religiões. É um conhecimento das coisas eternas, conforme estão escritas nos livros sagrados. A questão 51 pergunta justamente isso: a que serve o evento do fim do mundo? Em todos os mundos habitados, há um natural período de ignorância humana, quando as almas estão envolvidas pelas trevas. Considerando a grandeza e os propósitos da criação, a vida atual é primitiva e apresenta apenas os rudimentos da verdadeira civilização. A palavra de Deus é semeada para que as almas conheçam os princípios universais que regem o comportamento e as verdades eternas, de modo que possam construir o futuro sobre o alicerce das leis universais. Então, essa introdução aqui nos faz entender que todos os mundos habitados, e não existe somente esse mundo aqui habitado, existem outros lugares habitados no universo. Só não encontramos ainda porque é muito longe. E a nossa ciência é muito atrasada, a ciência é muito limitada ainda quanto a viajar pelo espaço. Mas no futuro essas coisas vão mudar. Daqui a alguns anos, algumas dezenas de mil anos, né, vamos dizer assim, a Terra vai avançar muito no conhecimento das coisas e a civilização desse lugar poderá fazer contato com civilizações de outros lugares. E esses irmãos que vivem em outros lugares são pessoas como nós. Não são pessoas diferentes do que nós. São seres humanos com a mesma configuração, né, com a mesma forma nossa. Podem ser um pouco mais bonitos, se o mundo for mais avançado, então eles têm formas mais perfeitas e as raças são mais unificadas. Se for um mundo mais atrasado, você vai ter pessoas como foram lá atrás, no tempo de Davi, de Moisés, pessoas mais brutas, e conforme o tempo, o período de existência daquele mundo. Mas no futuro, com certeza, nós faremos contato com outras civilizações. E lá é o mesmo Deus, é o mesmo ensinamento, é a mesma ciência. Porque o universo é a casa do Pai, é o mesmo Deus em todos os lugares. Não há uma regra para um planeta e outra regra para outro planeta. As verdades eternas são as mesmas. Senão o universo não teria estabilidade, não seria o universo. Seria pluriverso. Quer dizer, várias coisas em vários lugares. Então é o universo porque é um verso só, é um jeito só de ser conforme Deus criou. Sendo assim, em todos os mundos habitados, é natural que exista um período de ignorância, porque em todos eles há esse começo da vida conforme a ciência nos ensina. Em todos os planetas habitados, a vida começa lá com os seres unicelulares, vai se desenvolvendo até os animais aparecerem, as plantas, e o homem aparece mais tarde no cenário da criação. Sendo assim, o Senhor, ele espalha nesses mundos o conhecimento através de emissários que ele envia, que são os profetas, os homens de Deus, que descem dos planos elevados, são almas que já atingiram um determinado desenvolvimento, e elas vêm ao mundo para ajudar o progresso do mundo. Trazem a mensagem do Senhor a respeito da eternidade da alma, de quem que a alma é, de onde ela veio, qual a natureza dela, qual que é a missão que ela tem a desenvolver no mundo,
E assim ele vai tornando esses mundos, que num primeiro momento eram mundos selvagens, em mundos melhores. E no futuro, mundos iluminados, né? Iluminados pela luz da sabedoria divina, do conhecimento de Deus, de todas as coisas, da eternidade da vida. Então o Senhor, ele promove o progresso, e isso demora muito tempo. Não é uma coisa que faz assim instantaneamente, porque é preciso que a história possa se desenvolver. Senão não há como haver um progresso. Veja que lá na época de Moisés, por exemplo, as revelações eram limitadas. Havia a necessidade de um sacerdócio, de templos, de sacrifícios e tantas outras coisas que hoje são desnecessárias. Por quê? Porque houve um progresso. Mas demorou bastante tempo, são mais de 3.000 anos. Para poder chegar aqui, 3.500 anos, 400 anos, o tempo não é muito preciso em relação a essa história, mas é mais de 3.000 anos. Então é muito tempo para que o mundo chegasse num ponto bem melhor do que era naquele tempo, mas ainda há muito atraso. Se no mundo ocidental e em alguns países do Oriente há um desenvolvimento, mas há outros países a vida é quase tribal. É tão selvagem, tão violenta quanto era na época de Moisés. Então nós vemos que o planeta é uma complexidade de nações, de povos, e o Senhor vai trabalhando tudo isso para que possa haver um progresso geral do mundo. Daí a necessidade no meio das nações de haver um povo que foi escolhido por ele, para que esse povo fosse devidamente treinado para instruir, para ajudar, para mostrar os caminhos. Esse é o povo de Deus, conforme nós entendemos. Então, o nosso mundo também, podemos entender que ele apresenta somente os rudimentos da civilização. Ele não é ainda um mundo civilizado. Porque, embora alguns países você tenha gozos e organização social, e etc., mas há muitos problemas também em outros, menos afortunados. E há de se considerar que nos países também desenvolvidos, os países desenvolvidos também, ali tem muito problema. É que eles mostram mais uma face onde está tudo bem, né? Mas se a gente for na periferia das grandes cidades, desses países, nós vamos encontrar pessoas pobres, gente usando droga, gente se matando. Então o atraso, ele está em toda parte, embora ele se vista ali e acolá com uma roupinha bonita e tal, parece que está tudo bem naquele lugar. Mas se você for lá morar nesse lugar, você vai ver que as coisas não são bem como eles mostram. Isso faz parte do sistema humano. Então não há ainda uma verdadeira civilização, e todo mundo quer ver se consegue construir isso, mas construir uma civilização tendo que base? A política? O sistema econômico e financeiro que está no mundo? É com dinheiro, sem dinheiro? É comunismo, capitalismo, socialismo? Esses sistemas que o homem desenvolveu já provaram a sua ineficiência, a sua ineficácia. Então eles não servem para se estabelecer uma nova civilização. É preciso que seja criada uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver não pode se fundamentar nos sistemas que já existem. E, evidentemente, não pode ser uma obra dos homens. Porque o que os homens criaram já está aí, não está dando certo. Já é provado que não dá certo os sistemas que os homens criaram de vida, para administrar a vida das pessoas, do povo. Então, Deus, ele tem o sistema dele. Ele quer que o mundo se organize em cima das regras de Deus, das regras universais. Isso não é religião, preste atenção nisso, porque podem nos acusar de que nós estamos defendendo a ideia de que a religião deve governar o Estado. Não é verdade isso. As religiões vão acabar no mundo novo, elas não vão existir, justamente por causa da sua irracionalidade, porque elas não têm nenhuma base lógica. Mas uma ciência nova está sendo revelada, e será revelada em vários lugares do mundo, para que os homens tenham ao seu alcance uma orientação para construir uma vida nova, para que eles possam fazer uma mudança efetiva na sua maneira de viver. Então Deus quer que os homens conheçam o caminho da felicidade, e só tem um caminho da felicidade, não tem dois. Só tem um jeito da gente ser feliz. Nós precisamos considerar Deus. Se nós não considerarmos Deus, não há como ter futuro. Isso pode ser no plano individual, no plano familiar, no plano da cidade, do estado, do país e do mundo.
Aplica-se a qualquer um desses indivíduos, pessoais ou coletivos. Então, se a gente não considerar Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Então, o mundo não considera Deus. Nós vimos recentemente um livro chamado Homos Deus, escrito por um judeu, cientista. E o sujeito defende a ideia de que Deus existe mesmo, só que Deus está sentado lá em cima no trono, ou em algum lugar. E nós temos que resolver os nossos problemas aqui embaixo. Então, é uma fé em Deus sem Deus. Deus, eu creio em Deus, mas eu que tenho que resolver os problemas. Não é um Deus que está no meio de nós, andando no meio de nós, operando no meio de nós e nos mostrando o caminho a ser seguido. Ele acha que o homem é como um Deus, só que ele tem que resolver seus próprios problemas. Ele pensa, inclusive, que um dia o homem vai vencer a morte pela ciência. Que a ciência um dia vai conseguir vencer as dificuldades que o homem tem, que o seu corpo envelhece e morre. Ele acha que o homem, com a sua sabedoria, com a sua ciência, um dia vai fazer isso. Deus mesmo, nada. Deus lá em cima e nós aqui embaixo, resolvendo os problemas. O modelo não funciona. Por quê? Porque já foi aplicado. O homem já faz isso há muito tempo. Os políticos acreditam em Deus. Os políticos oram. Os políticos roubam. São desonestos com as suas orações e tudo mais. Então, não significa, quando você ora, quando você fala em Deus, que você está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a sua vontade e pedindo para Deus abençoar. Isso não é vida com Deus. Sendo assim, os sistemas que nós temos na Terra hoje, nenhum deles funciona. As religiões que nós temos na Terra hoje não servem de base para o futuro desta humanidade. É necessário algo novo. Então, o Senhor está trabalhando nos corações para que o homem possa avançar adiante das religiões, à frente dos sistemas políticos, para construir o futuro. Há muito serviço a fazer, então? Há muito serviço. E o que vai acontecer com os sistemas que hoje estão estabelecidos no mundo? Eles vão ruir. Ruir. Eles não se sustentarão. Isso está previsto pelos construtores do mundo, que são as inteligências a serviço do Criador. Quer dizer o quê? Que existe no mundo invisível toda uma hierarquia de anjos, de potestades, inteligências. Pode chamar como você quiser, isso é uma questão só do teu entendimento, mas que há, do outro lado, inteligências que operam governando as coisas, a natureza, os propósitos de Deus, trabalhando para o desenvolvimento de tudo, isso não há dúvida. Então tudo está já pronto para acontecer e ninguém poderá impedir. O homem não pode impedir a vontade manifesta de Deus. Enquanto o homem insistir em fazer as coisas do seu modo, ele vai dar cabeçadas. Isso vale para nós. Se a gente não ouvir Deus e fazer aquilo que é a vontade de Deus, nós vamos dar cabeçadas. Tá bem? Cabeçadas quer dizer sofrimento, tragédia, doenças e tal. Muito bem, os ensinamentos revelados, eles são aplicados em toda a vida universal. Não é só aqui nesse mundo, não. Então, o futuro será construído em cima de um alicerce das leis universais. As almas desse mundo, no tempo devido, conhecerão a verdade de Deus. Tomarão posse da cidadania celestial, que é a vida eterna, e por meio do Verbo e de seu Cristo, se tornarão edificadores da nova civilização, que terá como alicerce o amor do eterno Deus de Israel. Então, estas almas que vivem na terra, tomar conhecimento da verdade é só uma questão de tempo, porque todo mundo está sujeito à lei do progresso. Então ninguém pode deter a lei do progresso, mesmo os corações mais endurecidos. Ninguém pode deter a lei do progresso. Então a lei do progresso vai transformando. Nós temos ali uma alma que insiste em fazer o mal. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. O mecanismo de Deus vai pegar aquela alma e lançar ela no sofrimento.
Seja aqui mesmo na vida, seja depois da morte física. Ela vai para as regiões infernais, para a região da morte, ali ela passa um tempo muito grande. Então, esta onda progressiva, ela vai transformando tudo. Ninguém pode resistir a isso. Então, todos nós estamos sujeitos a essas transformações. Por que que os alicerces da civilização se fundamentam no amor? Porque o amor é a base de toda a lei e dos profetas. Os irmãos devem se lembrar da passagem de Jesus, em que ele, tendo sido perguntado a respeito do maior mandamento, ele disse que o amor a Deus era o maior mandamento. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Nós devemos assim amá-lo, e nós devemos assim amá-lo de todas as forças do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa alma. Outro mandamento semelhante a esse, disse Jesus, é amar ao próximo como a si mesmo. Então, a regra fundamental, amor a Deus e ao próximo. O próximo é tão importante quanto Deus. O próximo é a figura do próprio Deus que está diante de você. Então, amar a Deus e ao próximo é a regra fundamental das regras da criação. E Jesus disse, as demais leis dependem desses dois mandamentos, do mandamento do amor. Por isso que todas as leis do universo se fundamentam no amor. Isso significa o quê? Que é o amor de Deus, que se derrama abundantemente sobre todas as coisas. Vamos fazer uma casa. Então, o amor de Deus, se estiver presente ali, essa casa será abençoada. E ela permanecerá para sempre. As pessoas que vão morar nessa casa serão abençoadas porque a bênção de Deus está lá. As almas que nascerem ali nessa casa como filhos serão abençoadas porque o amor de Deus está ali. Essas crianças que vão crescer vão se tornar homens, vão se tornar profissionais e tal. Essas vidas serão abençoadas porque o amor de Deus começou ali naquele lugar. Então, o amor de Deus é tudo. Com o amor de Deus, todas as coisas funcionam. Sem o amor de Deus, todas as coisas entram em colapso, entram em desespero. Então, o amor é a base das regras do universo. O amor. Por isso, Jesus disse, é o maior mandamento. A princípio, as almas desconhecem a realidade existencial eterna. Permanecem por milênios sob o domínio do espírito da ignorância e da morte. Então, no começo, as almas, elas não sabem ainda de Deus. E isso demora muito tempo, milênios e milênios se passam, até que o homem comece a tomar ciência de quem é Deus e a se interessar por Deus. O progresso é lento para nós, que vivemos no tempo. Para Deus não, para Deus tudo está passando bem rápido. Mas para nós, que vivemos aqui mergulhados no tempo, tudo se move lentamente pela lei do progresso. Por isso, o tempo da ignorância é muito grande, muito longo, e ainda não cessou. Embora o Senhor já tenha enviado mensageiros, enviou o maior deles, chamado o próprio Filho dele, para nos revelar a verdade eterna, ainda predominam no mundo as coisas do mal. E as doutrinas e conhecimentos que estão destituídos da presença de Deus, ou da ideia de que Ele existe. O homem simplesmente nega a Deus. A ciência nega a Deus. Não pode dar certo. Não vai dar certo. Tudo que ela fizer vai acabar em nada. Porque desconsiderou a fonte primeira, de onde emana e onde as coisas são sustentadas. Desprezaram o resultado, não pode ser bom. O juízo final não é o fim do mundo, mas o término do período de ignorância, das trevas e injustiça. Então não é o fim de todas as coisas, é só o fim de um período aonde predominou a ignorância, a injustiça, a violência, a doença, desgraça, tragédia e tudo isso que a gente está vendo aí fora. Então, o fim do mundo vai terminar esse período para começar um período novo. Então, quando acontecer o fim do mundo,
um bom número de almas são levadas embora pela porta da morte. Evidentemente, essas mortes serão provocadas pelo colapso da vida no planeta. Não é que alguém vai lá tirar a vida de ninguém. Vai haver um desarranjo muito grande no mundo e muita gente será levada definitivamente da terra. A Nova Jerusalém é a terra prometida. É a imagem da futura civilização. Um mundo onde seus habitantes viverão em paz, guiados pelo Deus de Israel e seu Cristo. Na história progressiva da humanidade, há períodos em que ocorre seleção, juízo e separação de almas. Veja que nós estamos considerando aqui, irmãos, que as almas são eternas e que elas nascem continuamente no mundo onde elas existem. Há pequenos intervalos na eternidade, quando a alma fica sem o seu corpo físico, porque naturalmente ele morre em face da natureza material da criação. Então o corpo físico, assim como todas as coisas morrem, todas as coisas vivas, elas se desorganizam com o tempo e o corpo morre e a alma se liberta. Ela volta para dentro da eternidade. E ali ela passa um tempo de conscientização. Ali ela compreende o passado, ela entende o que aconteceu no presente e vislumbra o futuro. Aguarda o seu tempo de nascer novamente, revestindo-se de um novo corpo para seguir a sua existência. Pode-se dizer aprendizado, mas a gente vê isso por um outro ponto de vista. A alma mais acorda do que aprende. Ela vai entendendo as coisas que estão à volta dela. E o ensinamento, as lições, são ferramentas apenas para despertar a inteligência e a percepção que a alma tem da realidade onde ela existe. Então, todos nós já fomos criados perfeitos. Fomos feitos por Deus com a perfeição que é própria daqueles que nasceram da própria eternidade. Então, nós não temos necessidade de aprender, mas sim de acordar na realidade onde nós estamos inseridos. Vamos imaginar uma coisa, para os irmãos entenderem. Vamos pensar que uma pessoa pudesse ser transportada há 100 mil anos para trás, ou há 40 mil anos, onde os rudimentos da civilização existiam lá. Então, você, se fosse inserido naquela realidade, você iria esquecer tudo que você já viu aqui. Ia começar a viver aquele tempo onde a sua alma foi inserida. Estamos aqui fazendo uma conjectura hipotética, né? Porque a alma funciona de acordo com o tempo onde ela existe. Então, não é que ela era atrasada lá, ela estava envolvida numa realidade na qual ela não conseguia enxergar mais do que aquilo que já havia ali. Então, as pessoas no tempo de Moisés só podiam entender aquilo que Moisés ensinou. Não podiam entender o que Jesus veio ensinar mais adiante, não é? E assim sucessivamente. O tempo vai passando, novas revelações vão chegando, porque a realidade vai sendo transformada. Essa lei de progressividade é que não existe na igreja. A igreja engessou a teologia. Porque o que é a teologia? É você saber quem você é, de onde você veio, o que faz na terra, o que acontece depois que você morre. Isso é teologia. A base da teologia é isso. Se você não tiver as respostas para essas questões, você não entende nada da vida. E a teologia dos nossos dias é a mesma da Idade Média. De quando eles achavam que a Terra era chata, não era redonda. Eles não tinham noção do que era o universo. Então a teologia da igreja é a mesma teologia dos tempos medievais. Não houve progresso. Daí a instituição religião ser uma instituição atrasada em termos espirituais. Ela vive fora da realidade. Daí a ciência não consegue se entender com ela, nem ela com a ciência. Aí há todo esse mundo de fantasias que os religiosos têm na cabeça, de sair voando para o espaço, de Deus fazer coisas que a ciência não entende. E, assim, eles parecem mesmo umas pessoas meio fora da realidade, né, do homem normal. E daí é uma propaganda bem ruinzinha para o nosso Deus.
né? Eles fazem uma péssima, eles transmitem uma péssima ideia de quem é Deus e do que são as Escrituras Sagradas. Isso precisa mudar, né? Pela lei do progresso. Essas mudanças fazem parte do natural progresso do planeta, é a operação do Espírito de Deus, que é a mente de Deus, a mente divina, que separa os bodes das ovelhas e o joio do trigo, que é tudo uma coisa só, o bem do mal. Ele separa, ele deixa o mal tomar conta do mundo, e aí o mal envolve aquelas almas que pertencem, entre aspas, a ele. Porque entre aspas, porque não é real, é só pertence por um certo tempo. Até que aquelas almas saiam daquela situação ali, elas ficam cativas desse espírito de ignorância que tem no mundo, que é o diabo, ou Satanás. De uma forma bem resumida, então, esse evento do fim do mundo seria, então, um ajuste e um rompimento com esse sistema velho que existe, para que o mundo possa alcançar um estado que ele não alcançou ainda, de uma forma mais divina, que Deus vai estar mais presente na vida dos homens. Seria mais ou menos isso, sim? Sim, a morte do mundo velho, é o fim do mundo velho. Da antiga maneira de viver, de pensar, dos conceitos, os costumes. Tudo isso passará por uma profunda transformação. Então haverá grandes mudanças na nossa maneira de pensar, de viver. Um novo espírito será dado a nós por Deus. Ele diz até que vai enxugar nossas lágrimas, para a gente não se lembrar sequer dos tempos da nossa ignorância. Então tudo isso é uma transformação real, mas é um rompimento com esse sistema velho para que um novo sistema seja estabelecido. Mas há o problema do ser humano. Se os homens que criaram esse sistema permanecerem aqui, eles não vão deixar haver uma renovação. Então é necessário levar o pessoal embora. E daí há esse transtorno no planeta, e vai um mundo de gente embora, pelas vias da morte. Mas não levar somente os homens maus, né? Mas na verdade representa também o fim do espírito desse mundo aqui. Também o fim do Sim, quando eles forem levados, o espírito vai junto com eles. Porque eles é que sustentam esse espírito. Eles é que alimentam isso com a sua própria atividade mental. A origem do diabo tem já umas questões que vêm sendo abordadas por nós, e tudo indica que isso é gerado pela própria atividade dos homens que vivem em determinado lugar. Então, ele é um espírito que vai se formando com o passar do tempo, ao longo da história, e vai se tornando cada vez mais dominador. Então, lembra lá na primeira ressurreição que aconteceu na Babilônia, quando nós comentamos, quando Satanás foi preso, os mortos que não foram salvos, eles não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Lembra dessa passagem? Então por quê? Quando soltaram Satanás, soltaram eles também para reviver. Porque, na verdade, eles alimentavam aquele espírito com as suas maldades. Então, a nossa maldade alimenta o mal na terra. Não é uma metáfora, é uma coisa real. Porque nós somos como uma lâmpada viva. Se você pudesse enxergar do outro lado, você iria ver que as pessoas elas irradiam de si uma energia, como se fosse uma lâmpada acesa. Essa energia pode ter uma qualidade boa ou ruim, em função da qualidade dos pensamentos da alma. Então, se você tem pensamentos bons, de boa qualidade, a alma tem uma energia boa. E aí ela não alimenta o mal. Mas se você tem pensamentos maus, você ajuda a alimentar a maldade que tem no mundo. Então nós, mesmo sem querer, e pensando no mal, nós alimentamos o mal que tem na terra. E ele se torna cada vez mais dominante. Entendeu? Essa é a razão da nossa necessidade de ter uma vigilância sobre nossa vida pessoal, sobre o que falamos, sobre o que nós pensamos, sobre o que fazemos, para que a gente não contribua para o crescimento do mal. Bem? É claro que nós estamos falando de uma ciência, de um conhecimento profundo, não é um conhecimento que as pessoas comuns sabem, mas nada impede as pessoas de ter acesso a esse conhecimento nos nossos dias, quando a ciência já desenvolveu, o homem já está bem instruído, né? Não se proíbe mais coisa alguma. Então, enfim, hoje é possível a gente ter acesso ao conhecimento dessas coisas. Então, o mal está muito intenso na Terra, está piorando a cada dia e ele tende a afastar os homens maus cada vez mais de Deus.
E os homens bons cada vez mais ficam para o lado de Deus. Isso separa o bem do mal. Chegará um tempo que você vai perceber com clareza quem é de Deus e quem é do mal. Então vai ser um tempo meio complicado, porque vai haver conflito entre pessoas que estão dos dois lados. Então a gente tem que estar preparado para esses desafios vindouros. É o que diz a Escritura, então, os limpos ficarão mais limpos e os sujos ficarão mais sujos. Segundo o Apocalipse, os limpos ficarão mais limpos e os sujos mais sujos. É isso mesmo. Irmã? No começo o senhor falou que essas almas, que é assim, maus, né, que está levando esse mundo ao caos, né, que essas pessoas que alimentam esse mal. Então, eu acho assim, na minha opinião, assim, eu fico falando, então está tudo sob o controle de Deus, a gente tem que deixar no controle dele. Está tudo sob controle. Porque às vezes a gente sente revolta para algumas pessoas que fazem mal para outras, a gente sente revolta, né? Sim. Então a gente não deve se alimentar essa revolta. Não deve. Orar. Não deve se revoltar, porque nós vamos estar alimentando o mal. É o que o senhor falou agora, né? Porque essas pessoas que alimentam esse mal, como o senhor disse, é meio perigoso, porque a gente pode ir junto, né, com essas almas ruins. É verdade, a gente pode acabar sendo arrastados junto com essa multidão de pessoas que alimentam o mal. Ontem nós falávamos lá na comunidade de Paranaíba, o pastor José Carlos, na sua preleção, ele estava falando sobre justamente a situação que nós estamos vivendo hoje. Embora pareça que há uma grande confusão e um descontrole no mundo, tudo isso está sob o poder e tutela de Deus. Então nós podemos ficar tranquilos. Todas as coisas estão dentro do programado, não tem nada fora do lugar. Sigamos firmes e confiantes. Tá bem? Tudo correrá bem. Na primeira citação, é importante nós sabermos o papel das Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, ele diz o seguinte: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, de modo que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para realizar toda boa obra. Então, o papel das Escrituras é desenvolver o caráter do homem e da mulher no sentido espiritual, para que todos tenham uma consciência universal da sua participação da obra de Deus. Como nós somos almas eternas e nascemos de maneira sequencial para viver a nossa experiência de existência, nós precisamos saber dessas coisas e tomar posse da nossa cidadania verdadeira, que é a cidadania dos céus. Nós somos seres celestiais, habitantes da criação de Deus. Então, isso muda profundamente a nossa maneira de viver. Se nós passarmos a entender que nós somos dos céus. Estamos vivendo aqui nesse lugar, porque Deus quer que a gente faça nesse lugar uma obra segundo os planos que Ele tem para nós. Bem, que são bons planos, diga-se de passagem, porque Deus só pode querer o nosso bem, não pode querer o nosso mal. Que Ele nos abençoe, nos guarde no seu amor, nas suas muitas misericórdias. Amém.